Aleluias. É uma palavra tremenda e poderosa. Eu creio que os irmãos já tenham, alguns irmãos já tenham lido, já tenham ouvido alguma pregação acerca desse livro, porque ele é um livro que fala da excelência de Cristo, né? Ele é um livro que vem para provar quem Cristo é de verdade, para aqueles irmãos que estavam ali num certo erro. O apóstolo Paulo, todo mundo sabe a história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja, era um homem que, amando dos sacerdotes religiosos daquela época em Israel, ele perseguia e matava, prendiam os cristãos, os crentes daquela época, porque os judeus, eles não aceitaram a Cristo naquela época, e até hoje eles ainda não aceitaram, esperando ainda o Messias, o qual não irá vir, e quando vier será o anticristo, mas isso é para outra ocasião. O fato é que o apóstolo Paulo, ele sendo perseguidor, ele teve um encontro com Cristo em uma de suas viagens de perseguição, e Cristo pessoalmente chamou ele para a obra missionária, para a pregação da palavra, para que através dele, através de uma pessoa que era perseguidora, aleluia, viessem glória a Deus, aleluia, muitas almas para Jesus, muitas almas se renderiam ao reino de Deus. E o apóstolo Paulo foi um dos maiores missionários, foi um dos maiores, eu creio que depois de Jesus não existiu outro homem igual ele, pregador da palavra, um homem que sofreu na pele, louvado seja Deus. Tudo de ruim, toda a consequência que pudesse ser sentida na pele de um homem por estar fazendo o trabalho, por estar fazendo a obra de Deus, ele sentiu, e por ser tão fiel a Deus, por ser tão perseguido, por levar tão fielmente a palavra de Deus, com amor, com determinação, mesmo passando por diversas dificuldades e perseguições de outras pessoas, Deus tem abençoado o seu ministério, tanto que a palavra diz que ele fez 5 viagens missionárias por diversos países e regiões, e ele foi abrindo igrejas por onde ele passava, ganhando almas para Jesus, abrindo igrejas. E o livro, essa epístola, essa carta escrita para os irmãos de Colossos, essa cidade, ele escreve num contexto ali da época meio conturbado, mas ao mesmo tempo bom, porque a palavra do Senhor diz que quando o líder daquela igreja, o líder desses crentes, ele vai até Paulo para pedir a opinião, para pedir o conselho de Paulo, para certas coisas que estavam acontecendo no meio da igreja, no meio dos crentes. E ali havia, eu creio que, algumas coisas que estavam atrapalhando o rendimento, apesar de que a igreja ali estava forte, unida, estava crescendo, mas havia no meio deles, conforme a palavra do Senhor, um falso ensinamento, uma falsa filosofia, o qual foi lido, um falso pensamento, que estava induzindo os irmãos a fazer coisas que não precisariam fazer. Estava induzindo os irmãos a errarem, louvado seja o nome santo do Senhor, inocentemente, a fazerem coisas que o Senhor não ordenou, a fazerem coisas que o Senhor já tinha feito por nós. Glória a Deus, que, aleluia. Quando este líder, essa igreja, ele volta trazendo consigo, talvez, a palavra do Senhor nos diz, ou talvez mais tarde, o apóstolo Paulo respondeu com essa carta, trazendo ensinamentos para aqueles crentes, trazendo ensinamentos, porque diz a palavra do Senhor que era uma igreja que estava crescendo, diz a palavra de Deus que era uma igreja que os irmãos viviam em união, viviam em amor, e que a igreja era algo que estava realmente sendo
a diferença ali naquela cidade. Mas por conta desses falsos ensinamentos vindo de fora, vindo daquela religião de qual eles tinham saído, que era o judaísmo, que era ensinamentos do povo judeus, que estava trazendo para dentro da igreja, e os irmãos, mesmo aceitando a palavra, mesmo aceitando a Jesus, mesmo sendo salvos, eles estavam de certa forma sendo induzidos a fazer coisas vãs, a fazer coisas que não precisariam fazer. Tanto que Paulo, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer no primeiro capítulo, no versículo 4, ele diz assim: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Por causa de coisas vãs, por causa de coisas mínimas, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, e aqui foi lido no início da mensagem, no versículo 6, ele diz assim: como, pois, recebeste do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele está dizendo assim: tudo aquilo que você recebe para fazer de fora, se a palavra do Senhor diz que Jesus já fez por você, você não precisa fazer. Você não precisa. A palavra do Senhor vai dizer que naquele contexto, naquela época, eles estavam, mesmo sendo crentes, eles estavam cultuando aos anjos, eles estavam adorando a datas, eles estavam fazendo coisas vãs que não necessitava o crente fazer, porque tudo o Senhor tem feito na cruz do Calvário por nós. Glória a Deus. É por isso que no capítulo 14 está escrito: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Perceba que eles eram judeus, israelitas, e toda a sociedade, como todo o país, tem a sua religião, o qual, por tradições, o qual pelos mais velhos, eles foram crescendo, aprendendo acerca daquilo. Só que quando Jesus chega, Jesus ele nos dá uma coisa chamada liberdade, uma coisa chamada, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, graça. A graça que o Senhor Jesus nos dá, aleluia, ela garante, se você e eu crermos nessa graça, se você e eu recebemos essa graça, se você e eu, aleluia, vivermos dessa graça, essa graça garante que você e eu seremos salvos, sem precisarmos nos atentar com as coisas que o mundo diz que a gente tem que fazer. Deus. Presta atenção nisso, que é muito importante. O apóstolo Paulo está dizendo: se você recebeu a Cristo como seu Salvador, versículo 6, como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim andai também nele. Ele está dizendo assim: Jesus fez isso, aleluias, então faça. Mas se Jesus não fez, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, você não é obrigado a fazer. Não é porque aquelas tradições antigas pedem para você fazer algo, dizendo que você vai receber a salvação ou coisa e tal, ser perdoado os seus pecados. Mesmo se eles pedem para você fazer, você não precisa fazer, porque Cristo já fez tudo por nós na cruz do Calvário. Glória a Deus. O apóstolo Aleluia. Paulo está dizendo: irmãos, vocês já fizeram o mais difícil, vocês já receberam a Jesus como seu Salvador, vocês já foi liberto, aleluia, das garras,
das tradições, das religiões mundanas e veio para Cristo. Então, a partir deste momento, aleluia, você tem uma liberdade tal que as tradições, que aquelas religiões, o qual os antigos impôs no mundo, não tem autoridade para dizer que está certo ou se é errado, porque é a palavra quem garante. Glória a Deus, aleluias. É a palavra quem garante. Glória a Deus. Louvado seja o aleluia, nome Jesus. santo do Senhor Jesus Cristo, sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que ressuscitou Ele dentre os mortos. Louvado seja o nome santo. Glória a Senhor Deus, Jesus aleluia, Jesus. Aleluias. Eles eram um povo assim como nós. Eles eram um povo simples, um povo humilde. Ele era um povo que veio de pensamentos, de tradições, o qual chegou, aleluia, e recebeu a palavra como foi dito aqui, e eles aceitaram a Jesus, mas lá no fundo do seu coração ainda estava enraizados nele aqueles ensinamentos lá de fora, aqueles ensinamentos mundanos, aqueles pensamentos mundanos que tiraram deles, aleluia, a convicção, estava tirando aos poucos a fé suficiente em Cristo, aos poucos, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, eles estavam, aleluia, por dentro de si, voltando para as vãs sutilezas do mundo, voltando para aquilo que ele tinha saído outrora, voltando para aquilo Aleluia. de onde Jesus os tirou. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, para que ninguém vos engane novamente por meio de filosofias, ou seja, de pensamento vãs, de sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos deste mundo, e não segundo Cristo. Louvado Deus, seja o nome aleluias. santo do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos de Colossos e para nós aqui nesta noite: Aleluias. se Glória a você Deus. tem Cristo na sua vida, você não precisa de tradição, você não precisa mais de religião, porque você tem o Salvador na sua vida. Glória Você a não é Deus. mais presa, você não está mais preso, aleluia, naqueles ensinamentos mundanos, não, porque Cristo, aleluia, Ele sendo a própria palavra, Ele nos diz, Ele próprio disse: eu sou o caminho, aleluia, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Glória Ele a Deus, disse: eu aleluia. sou a luz do mundo, aquele que anda em mim, aleluia, não está em trevas. E o Aleluia, apóstolo Jesus. Paulo vai dizer: como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, andai em Cristo. Andar em Cristo é confiar somente nele, andar em Cristo é dar o louvor somente para ele. Aleluia. Andar em Cristo não Glória é a Deus. emprestar a glória para ninguém, é somente para Jesus. Andar em Cristo é carregar a sua palavra no seu coração e na sua mente. Andar em Cristo é deixar toda a tradição do mundo, é deixar tudo aquilo que os antigos, aleluia, por meio de pensamentos mundanos nos passou Deus, para nós, aleluia. porque se fosse, aleluia, verdade e necessário para a nossa salvação, todas essas tradições que tem por aí, Jesus Cristo não precisaria vir, Jesus Cristo não precisaria deixar para nós a palavra, Jesus Cristo não precisaria morrer naquela cruz, porque já tínhamos, aleluia, desde antes de Jesus nascer, pisar o pé nessa terra, já tínhamos tradições, já tínhamos religiões, já tínhamos
deuses nessa terra, mas Jesus veio para mostrar que Ele é o Senhor. Jesus veio para mostrar que os milhões, os milhares de deuses que tem por aí, nenhum levou a sua cruz, nenhum, aleluia, levou o seu pecado nas suas costas, Deus, aleluia. nenhum morreu naquela cruz por você. Foi somente isso, aleluia, que Ele deixou para nós. A graça, ela é suficiente. A graça, ela é, aleluia, a única coisa que precisamos. Como, pois, recebeste do Senhor Jesus Cristo, assim andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Aquele Deus. o líder dessa igreja de Colossenses estava preocupado com os irmãos, estava preocupado com os membros daquela igreja, porque ele estava vendo a igreja crescer, mas ao mesmo tempo ele estava vendo as tradições vindo e sugando a fé, e tirando a glória de Jesus, e dando a glória para outras coisas, dando a glória para animais, dando a glória para outras pessoas, e tirando a glória de Jesus. E ele vai, aleluia, até Paulo, e vai dizer essas coisas para Paulo, e Paulo vai dar, aleluia, que essa carta, essa palavra para aqueles irmãos, aleluia, de Colossenses, dizendo: estejam em Cristo, andai em Cristo, como pois Deus, recebeste aleluia. Cristo, andai também nele, arraigados, irmãos, aleluia. É como se fosse uma planta com raiz arraigada no chão. Louvado seja Deus. Temos que estar arraigados também em Cristo, andando em Cristo, deixando toda, aleluia, tradição, todo ensinamento deste mundo, tudo isso que tira, aleluia, a glória de Jesus, tudo isso que coloca outro nome na frente de Jesus. Essas coisas não podem fazer nada. Pode até ter aparência de bem, pode até falar coisas boas, aparentemente, aleluia, bonitas, mas louvado seja Deus, a essência, aleluia, não é Cristo, a base não é Cristo, aleluia, o foco não é Cristo, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E todo aquilo que não tem Jesus Cristo, aleluia, como base, Jesus Cristo como essência, tudo isso não vale a pena, aleluia, você crer, não vale a pena você seguir, porque se tira Jesus, aleluia, do centro, se tira Jesus do centro, aleluia, nada mais é do que coisa do homem, coisa da terra. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta trazendo essas palavras para os irmãos. E eu creio que esta palavra, ela tomou um rumo novo na vida dos irmãos. E não será diferente aqui nessa noite, não será diferente, aleluia, porque é a mesma palavra. E a palavra não muda. A palavra é a mesma, aleluia, daqueles tempos, é a mesma de hoje. Jesus Cristo não muda, Ele é o mesmo de antigamente, é o mesmo de hoje. Jesus Cristo ainda é, aleluia, a pedra angular. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Ele só é ainda o único, aleluia, que morreu naquela cruz e que ressuscitou ao terceiro dia. Jesus Aleluia, Cristo é ainda, aleluia, o único digno de toda a honra e de toda a glória e de toda a nossa fé, de toda a nossa esperança. Ele é ainda o único digno. Louvado seja o nome santo Glória do Senhor a Deus, e aleluia. Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Louvado seja Deus. E como entender o mundo, como entender uma sociedade que te oferece diversas portas,
para o céu, te oferece diversos deuses, te oferece diversas maneiras de alcançar a salvação. Como você vai poder apontar, aleluia, uma direção para seguir rumo à salvação da sua alma. Como você, diante de uma sociedade cheias de janelas para você passar a fim de chegar ao céu, como você vai escolher, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, tendo a certeza que é a certa. Louvado seja Deus. É no meio dessa bagunça toda que o mundo nos oferece, você encontrar uma base sólida, uma base firme, uma base, aleluia, bíblica, uma base que é Jesus Cristo. Glória você a vai Deus. olhar e vai dizer: aquela é a porta, o qual, aleluia, eu vou passar, porque aquela porta, ela é Jesus. Jesus disse assim: eu sou a porta, aquele que passa por mim entrará e sairá e achará pastagens. Ele está dizendo assim: eu sou o único caminho, aleluia, que a humanidade precisa passar para ser Glória a salvo. Deus, Em mim não há aleluia. tradição, em mim não há pensamentos, filosofias humanas. Jesus está dizendo: em mim não há enganação, em mim, aleluia, não há segundas intenções, em mim só há graça, só há misericórdia, em mim só há amor, em mim só há a salvação. Jesus está dizendo: eu sou, somente eu sou a salvação. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo deixou bem claro aqui para aqueles irmãos que estavam de certa forma perdidos pelas tradições, pelas ordenanças que o mundo nos oferece, pelas datas, aleluia, pela lua nova, pelos anjos. Tudo isso era tradições que para eles eram especiais, eram sagrados, mas o apóstolo Paulo está dizendo: se pois você recebeu a Jesus como seu Salvador, andai nele, arraigados, Deus, andai aleluia. nele, arraigados. Eu não preciso, aleluia, de adorar o sábado, eu não preciso de adorar, aleluia, datas, eu não preciso, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, fazer nada que as tradições me mandam fazer, que o calendário deste mundo me manda fazer, porque aquilo que Jesus precisa, aleluia, aquilo que Jesus me pediu, aquilo que Jesus precisa que eu faça para que Ele me salva, isso eu fiz. Eu recebi a Jesus como meu Salvador. E o apóstolo Paulo, eu vou enfatizar mais uma vez, aleluia, para que talvez impregne no seu coração. Ele está dizendo assim no versículo 6 novamente: como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele. Glória a Deus, Nele, aleluia. aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, e Glória Ele é a antes Deus, de todas as aleluia. coisas, e todas as coisas subsistem por Ele, e Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que Aleluia. havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra e as que estão nos céus, a vós também que no outro tempo erais estranhos e inimigo no entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte
para perante Ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis. Aleluia. Glória a Louvado Deus, seja o aleluia, nome Jesus. santo do Senhor Jesus Cristo. Ele foi, aleluia, Ele é a cabeça do corpo da igreja, nós somos os membros, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Veja o que Paulo está dizendo para os irmãos: irmãos, foi do agrado do Pai, corporalmente, aleluia, colocar nele toda a divindade. O apóstolo Paulo está dizendo assim: não estão nas tradições, não estão, aleluia, nos ensinamentos do mundo, mas em Cristo, no corpo de Cristo está o Espírito Santo. Glória no corpo a Deus, de Cristo aleluia. está Deus o Pai, no corpo de Cristo está também o Filho, aleluia, louvado seja Deus, encarnado, uma vez morto, ressuscitado, vivo para todo sempre, aleluia, a Deus, Salvador aleluia. da sua alma, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa palavra eu deixo para o seu coração. Eu Aleluia, deixo Jesus. para os corações daqueles que estão nos ouvindo aqui nesta noite. Saiba que Jesus, aleluia, nele habita toda a divindade, e habitando nele toda a divindade, ele só é digno de toda a honra e de toda a glória e de todo Glória a louvor. Deus, E um aleluia, dia essa Jesus. divindade morreu na cruz por você. Um dia essa divindade carregou toda a nossa culpa, todos os nossos pecados. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que você fosse salvo, para que você fosse liberto, Aleluia, para que você glória a fosse Deus. livre. Aleluia. As amarras, as algemas fossem quebradas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ninguém, nem autoridade no céu, aleluia, nessa terra pudesse reter mais você em suas tradições, mas em Cristo Jesus, aleluia, em quem tem a salvação. Glória a Deus, Aleluia. aleluia, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero que os irmãos fiquem com esta palavra. Eu vou estar encerrando por aqui para não tardar muito. Eu ainda quero orar pelos irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Os irmãos que pudessem colocar em pé.